Olha, os desafios são vários, né? Então, o que a gente vê que na implementação dos ODS, o setor privado, dando foco no setor privado, né, ainda está entendendo a agenda, né, para que possa então tomar ação para implementar. Então, a dificuldade, eu entendo, é entender mesmo, porque a gente não consegue mudar um modelo de negócio, uma empresa, do dia para a noite, né? E a agenda ela tem 5 anos, né? O que, pensando no setor privado, não é um tempo tão longo assim, né? E então, desde 2015, as empresas passaram a buscar entender melhor a agenda e como que isso vai influenciar o seu negócio e como que o seu negócio pode influenciar, então, todos os temas ali da Agenda 2030. Temas esses ambientais, sociais, econômicos, de governança, né? Então, as empresas elas estão internalizando cada vez mais na sua estratégia de negócio e também na sua cadeia de valor, né? Então, a gente pega números do Pacto Global, globalmente, mesmo aqui no Brasil esses números são similares, mostrando hoje que pelo menos 80% das empresas já mencionam os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então isso significa o quê? Se a gente pegar uns passos da implementação, então primeiro o entendimento, depois a seleção e priorização dos objetivos que vão ser atacados e implementação na estratégia, então a gente vê que esse primeiro passo para boa parte das, pelo menos as maiores empresas brasileiras, do conhecimento, do entendimento da agenda foi feito, né? Então agora a gente está indo para priorização e implementação, né? Só que sem dúvida nenhuma, esse desafio da implementação em si, né, ele está sendo muito pressionado por conta de toda a sociedade, né? Então a gente está vendo aí tudo que tem acontecido em vários lugares do mundo, todos os continentes, né? Então manifestações da população constantemente e essas manifestações muito pautadas na desigualdade, né? E o papel e o setor privado, sem dúvida nenhuma, tem um papel fundamental nisso e está sendo pressionado, como eu comentei. Olha, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são muito importantes para a estratégia da empresa, né? Aquela empresa que quer, de fato, se perpetuar, ela vai ter que internalizar, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse anteriormente, é um anseio da sociedade como um todo. Então, eu vou dividir aqui nos diferentes stakeholders da empresa. Como falei ainda há pouco também, a gente está passando no momento de shareholders para stakeholders, né? Ou seja, a atenção que era dada quase que exclusivamente aos acionistas, tem que ser dado então aos stakeholders de maneira geral, né? Isso parece um discurso fácil e vazio, né? Mas é o que de fato precisa acontecer. Então vamos imaginar aqui com novos números, desde dos milênios, né, para gerações subsequentes, a gente vai ter o que a gente está chamando de a grande transferência, né, de riqueza. Ou seja, aproximadamente 68 trilhões de dólares vão passar dessas gerações anteriores aos milênios para os milênios e gerações subsequentes, né? E essas pessoas têm um racional, uma personalidade bastante diferente das gerações anteriores, né? Então, trazendo isso em números, 75% deles, eles olham então se o investimento deles vai combater a pobreza, né? Quase o mesmo número se preocupa então se o investimento deles está então afetando a questão da crise climática. Então a gente tem uma questão aí geracional muito importante, tá? Então as empresas têm que ficar atentas a isso, né? Citei o exemplo aqui de coisas que parecem menores, né? Como essa questão de roupa, né? Então as empresas já estão se adaptando, né? Então imagina, eu sair do investimento para essa coisa da roupa que parece uma coisa menor, mas é uma coisa importante porque senão essas empresas não vão atrair mais talentos. Então depois do corte geracional, fiz esse corte, então, do stakeholder colaborador, né? Então, precisa dessa adaptação. Fora isso também, a sociedade em geral, né? Então, a gente está vendo a sociedade tão desgostosa com as instituições, incluindo as empresas, né? E tão revoltada, então, com questão de desigualdades, né? Então, o mercado também vai ter que reagir, dar resposta a isso.
E isso, quando a gente fala disso, a gente fala de uma Agenda 2030 que trata de todos os temas, né? Tem ali, por exemplo, ODS 1, né, que trata de pobreza, ODS 10, que trata de desigualdades. Então, as empresas têm que reagir nesse sentido também, né? E não só isso, né, a gente tem todos os outros stakeholders ali das empresas que estão pressionando para que elas implementem essa nova agenda. Então, a gente tem uma evolução tecnológica muito forte, e com essa evolução tecnológica muito forte, se a gente fala, a gente acabou de escutar do Fórum Econômico Mundial falando então da 4ª Revolução Industrial, né? E a Revolução Industrial, ela sempre atrela uma mudança muito significativa em processos produtivos, mas uma mudança muito significativa também em comunicação, né? Então a gente tem hoje cada vez mais uma automatização das coisas, né? Robotização das coisas, o que impõe um desafio bastante grande com relação ao mercado de trabalho, né? Mas a gente vê também o surgimento e hoje a disseminação tão forte da internet, né? Ainda 50% de pessoas no mundo têm acesso à internet, mas 50% tem. E aí uma coisa bastante relevante aí é a questão da geração da informação, né? Essa geração de informação, assim como geração de energia, que também é um ponto importante nessas evoluções industriais, que era centralizada, agora hoje ela é totalmente descentralizada. Então hoje cada cidadão é então uma fonte de informação também, né? E coloca isso para o globo. Então isso coloca uma pressão em todas as instituições, né? Mas coloca também, sem dúvida nenhuma, e tem que ter uma responsabilidade naquele indivíduo, né? Por quê? Porque o que está sendo gerado ali vai ter um impacto na sociedade de alguma maneira, né? Então a gente está vendo aí toda uma questão de a quantidade de notícias que são geradas, né? Notícias falsas, né? Notícias, sem dúvida nenhuma, verdadeiras e importantes também, né? Então a gente está num momento muito delicado da sociedade civil, por que não, né? Que foi aquilo que o Silvio, do Fórum Econômico Mundial, comentou, né? Que é bem interessante isso, que o secretário-geral comentou isso com a gente também, né? O secretário-geral comentou que ele tem duas grandes preocupações hoje, tá? Uma que é a questão da crise climática, né, que vai afetar tudo, e a outra que é com relação à tecnologia. Que a tecnologia, ao mesmo tempo, ela faz parte da solução de todos esses problemas que a gente tem, mas, ao mesmo tempo, ela também é problema. Então, isso que a gente falou, a internet, há 20 anos atrás, era visto como uma panaceia, né, porque a gente vai dar voz a todas as pessoas, né, e isso, então, a gente vai resolver tudo, porque o mundo vai ficar mais democrático. Só que a gente viu que isso está sendo usado de uma maneira negativa, né? Então, por isso que eu digo que, voltando aqui para a sociedade civil, tem um papel fundamental de participação ativa, né, uma participação cidadã de fato, né, nas instituições onde está. Não só, eu acho que não vale só uma cobrança vazia, né? Eu acho que também precisa isso, não uma cobrança vazia, mas uma cobrança no sentido de tem que cobrar o outro, a outra, a instituição, né? Mas tem que agir também, tá? Então tem que, cada indivíduo tem um papel fundamental, por exemplo, desde coisas pequenas, como geração do seu lixo, né? Mas também coisas maiores, cobrar ali o seu representante, a sua representante política, né? E também um papel de cobrança nas empresas. Então tem que pressionar as empresas para fazer o bem, né? E aí, para encerrar, que é muito o foco do Pacto Global, né? Então o Pacto Global está começando essa década da entrega, como a gente está chamando, década de ação, década da entrega, que são esses 10 anos que faltam para o cumprimento aí das metas da Agenda 2030, né? E o nosso lema agora é unir empresas para um mundo melhor. Então é isso.